Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Uma moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento. Uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, ele deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros dentro do destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento, é... Eu fiz um esqueminha aqui com o seguinte: aqui está a origem, aqui está o posto Estrela e aqui está o destino. Ele falou que da origem até o destino é 500 quilômetros, só que a 80 quilômetros do destino, né, a gente tem um posto a 80 quilômetros aqui. Então, é como se ele estivesse andando 420 quilômetros até chegar a esse posto. Como falou que a cada 5 litros ele faz 100 quilômetros com a moto, eu vou pensar assim, ó, se a cada 5 litros eu faço 100 quilômetros, quantos litros X para eu fazer 420 quilômetros? Aqui, obviamente, eu poderia fazer isso na forma de uma regra de 3. Dessa forma aqui, dando a mesma, tá? A razão e proporção é a mesma coisa da regra de 3. Multiplicar cruzado e pronto. Eu vou simplificar aqui esse 0 com esse 0. Vou dividir aqui por 5, que vai dar 1. E 10 por 5, que vai dar 2. Aí eu vou multiplicar cruzado, né? Vai ficar assim, ó. Aliás, eu vou simplificar aqui primeiro, ó. 42 com 2, vai dar 21. Então, eu vou multiplicar aqui, né? Vai ficar 1 vezes 21, que é 21. Ou seja, o valor de X de litros que ele precisa é 21 litros. Como ele tinha colocado 22 litros, sobrou 1 litro. Guarda essa informação que vai ser importante para nós. Sobrou 1 litro ainda no tanque da moto. Agora nós vamos pensar o seguinte: quando ele chegar nesse posto, ele tem que pensar que ele tem que percorrer 80 quilômetros até chegar no destino. Lá no destino ele vai rodar 200 quilômetros e depois ele tem que voltar aos 80 para chegar no posto de novo. Então, no total, ele tem que andar 200 mais 80, 280, mais 80, 360, né? Então, a gente precisa de quantidade suficiente de litros que dê para fazer 360 quilômetros. Então, olha só para vocês verem. Eu vou falar o seguinte: a moto consome 5 litros a cada 100 quilômetros. Eu quero saber quantos litros para ela percorrer 360. Eu vou fazer de novo essa regra de 3 ou razão e proporção. Chame como quiser. Simplificando aqui com zeros, né? Divido 5 por 5 dá 1, 10 por 5 que dá 2. Vou simplificar aqui, ó, por 2, que vai dar 18, e vou multiplicar cruzado. 18 vezes 1 é 18. Então, ele precisaria, tecnicamente, de 18 litros. Aí a pessoa corre para marcar a letra D, mas você lembra que tinha 1 litro na motoca ainda? Então, você precisa pôr, no mínimo, 17, ok? Olha só para vocês verem a quantidade mínima de combustível. Por isso que eu falei que tinha que armazenar esse 1 litro aqui numa tigela e não esquecer dele. Vou te dar uma dica. Questões que têm alternativas consecutivas, que eu costumo chamar de resto maldito, elas são muito perigosas. Por que elas são perigosas? Porque, provavelmente, você vai fazer uma conta, vai chegar numa alternativa, mas você esquece ou que você tem que somar ou subtrair 1. Às vezes, isso acontece por arredondamento. Vou te falar como. Por exemplo, você faz uma conta lá e fala assim, qual que é a quantidade de dias que eu consigo alimentar essa quantidade aqui de cachorros? Aí, por exemplo, tá? Você faz a conta e dá um número quebrado. Por exemplo, 17,5. Como está perguntando a quantidade de dias, não dá para alimentar 18, dá para alimentar só 17. Como você achou, por exemplo, ali 17,5 ou 17,6 ou 17,9 que seja, você tem a tendência de achar que você tem que arredondar para cima, observando aquela regra do depois da vírgula maior que 5 eu arredondo para cima. Mas a situação de contorno do enunciado, ou seja, a interpretação de texto, é que vai te falar se você vai arredondar para cima ou para baixo. Então, por isso que eu chamo de resto maldito, né? Porque quando você fez a divisão, sobrou um resto. E se sobrou resto, quer dizer que não dá para dividir mais, ou seja, você vai pegar o menor quociente dentro desse exemplo que eu estou falando aqui. Às vezes, dependendo da situação lá do enunciado, pode ser mais, né? Depende do texto. O que eu quero dizer é, questões que têm alternativas consecutivas são questões que você tem que prestar muita atenção, senão você erra por 1, ok? E aí é uma tragédia, a gente sofre horrores depois.